Bom, boa noite aí, pessoal. Vamos iniciar a nossa aula de hoje. A nossa aula de hoje vai ser a de número 8 aqui nos slides, né? Mas estamos na aula corrente de número 9. Essa diferença aí dos slides com a nossa apresentação, né? Com o nosso número de aulas, é aquela aula de segunda-feira em que foi disponibilizado o tempo para a primeira atividade avaliativa. Conforme eu comentei agora há pouco, eu já lancei as notas da primeira avaliação e já encontra-se lançado no sistema para consulta de vocês também. Já disponibilizei no WhatsApp e também já está disponível lá no nosso sistema do Centec. Então, vamos lá, pessoal. A aula de hoje é a de número 8 da nossa apresentação. Ela vai falar sobre responsabilidades em instalações elétricas. Essa aula, se não me engano, acho que tem uma pergunta que vai falar sobre esta aula aqui, na nossa avaliação, que já encontra-se disponível aí para vocês. Esse item da NR10, ele tem apenas 4 tópicos. Então, a nossa aula de hoje vai ser uma aula mais simples. Vamos apresentar esses 4 itens, responder as eventuais perguntas que possam aparecer aí durante o assunto. E o tempo remanescente, senhores, eu vou disponibilizar para que vocês possam fazer o exercício avaliativo que já está disponibilizado desde manhã. E para os que não receberam, né, por algum motivo, eu acabei de enviar no grupo agora de noite novamente. Ok? Peço aí que, à medida que vocês forem fazer, já me envie para que eu possa corrigir. E à medida que vocês vão me enviando, eu já vou corrigindo e lançando a nota. Ok, senhores? Então não vai ter aquela espera na segunda-feira, né, que eu fiz no nosso último módulo de mecânica, em que eu tive que esperar quase todo mundo entregar para então lançar as notas. Então, à medida que vocês forem me entregando, eu já vou informando a nota para vocês também. Ok, pessoal? Então, vamos lá iniciar nosso módulo de responsabilidades em instalações elétricas. Vou começar a apresentação de hoje. Não sei se essa frase existe em algum lugar, mas eu coloquei aqui essa frase que estava na minha cabeça, que diz assim: o segredo do sucesso de um líder é quando a sua vitória é alcançada através da sua cooperação junto à equipe. Então, o que isso quer dizer aí? Que se nós temos um objetivo a ser alcançado e nós temos uma liderança dentro da nossa equipe, é papel do líder ser à frente do trabalho, mas não à frente de só mandar. O líder, ele tem que ser aquele cara que vai estar junto com a sua equipe, acompanhando a sua atividade. Ok, senhores? Isso daí é um exemplo de liderança aí que costumo trabalhar aí com as equipes que eu trabalho. Tento passar um pouco disso no jeito que eu ensino, né? Vocês já devem ter percebido que vocês me perguntam, mas eu faço, na verdade, uma pergunta para vocês pensarem, né? Então, isso daí não é só dizer assim, o professor está querendo me responder fazendo uma pergunta para aquilo que eu já perguntei. Na verdade, é auxiliar a buscar um conhecimento apenas de uma forma diferente, né? E assim mesmo vale para nossas atividades em campo, né? Então, se você precisa de ajuda, você necessita de ajuda com alguém dentro da sua equipe, não simplesmente faça e mostre como que faz, mas você tem que mostrar e ensinar e ter certeza que essa pessoa aprendeu para poder o conhecimento ser passado.
Então, por que eu iniciei a aula com essa frase aí? Porque eu quero perguntar de vocês se já ouviram falar em colaboração solidária, né? Antes que vocês leiam e percebam o que vocês têm algum conceito, o que seja colaboração solidária? Fora o que eu escrevi aqui no slide, né? E colaboração solidária é toda ação que um membro ou uma equipe, né, precisa alcançar algo ou algum objetivo, ou seja, alguém ou algumas pessoas têm um trabalho a ser feito, né, e realiza a sua atividade, né, de forma colaborativa entre as equipes, mesmo que essas equipes sejam equipes diferentes entre si, ou seja, uma equipe mecânica, elétrica, instrumentação, administração e por aí vai. E mesmo que não esteja direcionada de forma explícita, ela é realizada de forma consciente para o bem comum. Ou seja, eu tenho uma atividade elétrica e uma atividade mecânica. Por mais que a atividade mecânica não seja minha responsabilidade, mas eu posso fazer a colaboração solidária, ou seja, eu posso orientar o meu colega que está ao lado para que ele venha fazer uma atividade de uma forma mais segura, por exemplo. Então, não é que você esteja se intrometendo no trabalho do outro, mas se você estiver ajudando de forma que aumente a segurança no trabalho da outra pessoa, ou ela consiga fazer aquilo de um jeito mais rápido e seguro, você pode fazer essa sugestão. Então, isso daí é a introdução para o nosso item 10.13, que fala sobre responsabilidades. A NR10 informa que o cumprimento de suas recomendações são solidárias entre contratantes e contratados envolvidos. Então, isso significa que tudo isso que nós apresentamos desde o primeiro dia de aula até o presente momento, não é só responsabilidade da empresa, é responsabilidade também de quem está sendo contratado por essa empresa. Ou seja, os próprios funcionários, uma terceirizada, uma empresa que vai prestar serviços e qualquer coisa que seja dentro da empresa que esteja trabalhando com serviços elétricos, essa colaboração de segurança e aplicações dos itens da NR10, ela é exigência também da colaboração entre empresa contratante e empresa contratada e seus funcionários. Então, isso significa que ambas devem cooperar entre si e atender todas as recomendações desta norma, objetivando principalmente atender todos os itens dessa norma e principalmente a segurança operacional e de seus colaboradores. Ok, pessoal? Então, se a empresa em que vocês trabalham, por exemplo, exige que você tenha curso técnico ou registro no conselho de classe, que você tenha que ter procedimentos de trabalho específico, você precisa ter um treinamento específico. Se a partir do momento que ela lhe contrata, você também vai ter os direitos também adquiridos e os deveres a serem cumpridos. Então, tanto a empresa que já exige isso, quanto a sua função dentro da empresa, também devem ser cumpridos. Então, se ela exige que tem que ter curso técnico, a parte do funcionário é apresentar o diploma de curso técnico, por exemplo. E o mesmo vale para caso ela venha contratar uma terceirizada. Então, se ela vai chamar uma terceirizada que precisa de um eletricista, essa terceirizada tem que mostrar o diploma desse eletricista
para comprovar que ele também fez o curso. Beleza, pessoal? Então, é por isso que tanto a empresa principal como a empresa terceirizada, elas vão cooperar entre si nesse tipo de informação e de instrução. Não sei se alguém aqui trabalha em empresa que presta serviço para outra, se em algum momento já viu esse tipo de exigência. Normalmente a gente encontra esse tipo de exigência no distrito, em que você exige toda documentação de funcionários, o que esse funcionário tem, se ele tem aquela qualificação pretendida para a atividade para a qual ele foi chamado. Então, dessa forma, algumas coisas devem ser de responsabilidades do contratante, né? Que vamos ver agora o que são. O item 10.13.2, ele pede que a contratante deve manter tanto os colaboradores, eu só coloquei colaboradores porque está escrito assim na norma, né? Mas o item 10.13.1 diz que tem que ser cumprido tanto pela contratante como pela contratada. Então, isso significa que se uma empresa chama um funcionário para ser contratado ou chama uma terceirizada para ser contratada para fazer algum tipo de serviço, ela deve, no mínimo, dizer o seguinte, né, no número 1 aí, os riscos a que estão sendo expostos. Imagina você que trabalha numa terceirizada aí da Petrobras, não sei se alguém teve essa experiência aí. O que você vai receber aí da Petrobras? Tanto faz lá em Coari ou aqui dentro de Manaus, lá na Reman. Você vai receber todo um treinamento dos perigos envolvidos nas atividades lá dentro. Então, isso aqui é parte do que a própria NR10 exige, né? Informar os riscos envolvidos lá dentro da área petrolífera, por exemplo. Para quem já teve essa oportunidade de entrar também lá na Petrobras, ela também faz um dia praticamente inteiro de instrução para todos os seus colaboradores e terceirizados para quando vão fazer visita ou fazer serviço lá dentro. Ou seja, eles falam todos os procedimentos de segurança, todos os procedimentos de rota de fuga, aonde está a brigada de incêndio, quem são a brigada de incêndio, como identificar as pessoas que fazem parte da brigada de incêndio. Eu estou falando aqui da Petrobras porque ela é a empresa que, em questão desses itens de cumprimento sobre empresas terceirizadas e seus funcionários, ela é a que mais tem procedimentos e treinamentos justamente para pessoas que vão pela primeira vez por lá. O item 3 aí, informar as medidas de controle contra os riscos elétricos adotados. Como a gente está falando da NR10, a NR10 ela vai tratar sobre os riscos do setor elétrico, né? Mas quem recebe treinamento de NR20, que é produtos inflamáveis, também vai receber o treinamento sobre medidas de controle contra a explosão, com armazenamento de produtos químicos. NR35 vai falar sobre o trabalho em altura. Então, esse item 10.13 sobre responsabilidades é um item comum em quase todas as NRs, porque alguém tem que manter esse tipo de informação para os colaboradores e visitantes e prestadores de serviço dentro das suas empresas. O item 4 fala sobre outras informações que se fazem necessárias. Ok, pessoal? Então, esse daí são os itens mínimos que é a obrigação da contratante manter informado. Alguém aqui
já teve oportunidade de visitar a Petrobras ou sabe alguma coisa desse tipo de informação que eu estou passando agora? Geralmente, esse tipo de informação é passado no dia em que a gente vai para a empresa pela primeira vez, que nós chamamos isso aqui de integração. Então, o dia da integração dentro de uma empresa é justamente o seu primeiro dia, o seu primeiro contato com os procedimentos e as recomendações de segurança dentro da empresa. Ok, pessoal? E em casos de acidente, né? O que a NR10 ela recomenda fazer, né? Em casos de acidentes que venham ocorrer e que envolvam instalações e serviços em eletricidade, devem ser informados pela empresa medidas que proponham medidas preventivas e corretivas para que o acidente não venha a ocorrer novamente. Então, por exemplo, infelizmente teve um acidente dentro de uma empresa qualquer que envolveu o setor elétrico. Então, vai ser feito um estudo, vai ser feita uma análise para tentar descobrir justamente o que motivou o acidente, né? O que motivou aquele acidente a acontecer e que tipo de medidas serão adotadas para que aquele acidente não ocorra novamente. Então, se você tem esse tipo de situação ou presenciou, a própria NR10 ela recomenda que seja feito um estudo para que medidas de prevenção corretiva ou preventiva devam ser adotados para que esse acidente não ocorra novamente. E uma coisa que deve ser feita também se acontecer esse tipo de acidente, deve ser informado para todos os membros do setor elétrico, né? Todos os membros que trabalham com eletricidade nessa empresa. Então, não sei se vocês já tiveram a presença de ver algum não, acidente, mas souberam ou trabalharam numa empresa em que ocorreu algum acidente de trabalho. Geralmente as empresas elas não divulgam, né, o acidente propriamente dito. Só aqueles acidentes que não tem como esconder, né, em que a repercussão do acidente em si é quase impossível você tentar abafar, né, como a gente chama. Alguns dos senhores já viram esse tipo de situação? Aconteceu um acidente na empresa e a empresa tentou abafar o ocorrido para os demais funcionários? Já tive cada empresa que o camarada, o balde caiu no pé e foi abafado. Já. Então vocês podem ver aí que a própria NR10, ela diz que não pode. Vou desligar aqui, Deus, te ajuda aí. Tá. Tá lento. Aí, agora eu consegui desligar aqui. Vocês podem observar que a própria NR10 aqui, ela está recomendando que não faça isso, né? Ou seja, ela recomenda que faça, na verdade, uma divulgação desse acidente para que você justamente faça com que as outras pessoas conheçam
o motivo do acidente, porque em algum momento elas também podem fazer a mesma coisa, estar indo para o mesmo rumo, né, o mesmo rumo que levou aquele acidente, e a pessoa não sabe. Ok, senhores? Na empresa onde eu trabalho, existe um programa chamado Safety Flash. O que significa? É um informativo em que é enviado para todos todas as unidades da empresa. E quando eu falo todas as unidades, não é só Brasil, não. Ela fala sobre... informa para todas as empresas, tanto lá na Finlândia, na Itália, nos Estados Unidos, ela fala em toda a representação dela que ela tem no mundo. Então, isso daí ela faz justamente para cumprir essa obrigação de informar as situações de acidente que ocorreram em uma de suas unidades e que as demais unidades também possam estar fazendo da mesma forma e que também pode ocasionar um acidente. Então, dentro das obrigações também feito aí o que eu comentei até agora são obrigações da empresa, né? Ou seja, a empresa tem que fazer essa apresentação. Ela tem que informar os riscos, informar as medidas de controle, informar tudo que envolva a sua responsabilidade na questão de prevenção de acidente. Quanto aos colaboradores, né? O que os colaboradores também devem fazer? Zelar pela sua segurança, ou seja, a minha segurança é minha segurança, é minha ação individual. Só que, por exemplo, em um ambiente em que todos estão utilizando cinto de segurança, e você vê justamente o seu colega que está de cinto, mas não faz a atracação do gancho de sustentação. A NR10, no item 10.13.4, ela diz que você também deve zelar das outras pessoas que possam ser afetadas por suas ações, e olha o último item aí, omissões no trabalho. Ou seja, aquele ditado de dizer assim, a vida é do cara, ele não usa cinto de segurança porque ele não quer. Então, isso daí é ser omisso com a segurança do colega. Por mais que ele não queira utilizar, você deve tomar ações que impeçam que aquele colaborador entre em uma situação de risco porque ele não quer simplesmente cumprir os procedimentos. Então, a NR10, ela já está amarrando um pouco na questão da responsabilidade do colaborador, né? Então, não é aquele velho ditado que diz, a empresa me deu todo o treinamento, né? Foi até uma pergunta que algum colega fez aí. A empresa dá todo o treinamento e aconteceu um acidente. A culpa é só do colaborador? Não, só do colaborador. O colaborador pode ter culpa? Até pode ter. Mas ele não estava trabalhando sozinho. Pelo menos não deveria estar. Primeiro porque serviços em eletricidade, já foi comentado aqui, que serviços em eletricidade você não pode fazer nenhuma atividade sozinha. Então, sempre deve existir esse zelo individual, mas você também deve estar observando o que os demais estão fazendo. E se você for omisso e não informar essa situação para o seu colega ou para o seu supervisor tomar uma ação, você também é responsável
e também vai ser verificado por que você não tomou algum tipo de ação para que evitasse o acidente. Uma das obrigações também que a NR10 fala para o colaborador é responsabilizar-se com a empresa pelo cumprimento das disposições legais e regulamentares, inclusive quanto a procedimentos internos de segurança e saúde. Então, a partir do momento em que você é contratado pela empresa, você é responsável pelo cumprimento do que a empresa diz. Então, se a empresa manda que você passe o dia de óculos de segurança e capacete, então você já, com certeza, quando assina um contrato de trabalho, você automaticamente está concordando em cumprir e fazer valer os procedimentos que a empresa informa, tanto para os procedimentos internos como para a segurança e saúde. E, por fim, né, comunicar de imediato ao responsável pela execução do trabalho as situações que considerar de risco para a sua segurança para a sua segurança e saúde e as de outras pessoas. Então, se no item 1 das obrigações a NR10 fala que tem que ter zelo pela sua segurança pessoal e pela dos outros colegas, é o que eu acabei de comentar agora há pouco. E o colega não quer cumprir, o item 10.13.4, ele faz justamente a obrigação de você comunicar de imediato, ou seja, você não deve nem pensar duas vezes para comunicar ao responsável pela execução do serviço que tem alguém cometendo um ato inseguro ou um ato de imprudência dentro da instalação, né? Dentro do serviço que você está fazendo. Ok, senhores? Alguém já sabia dessas informações, que a própria NR10 ela já abre essa margem para você tanto ser responsabilizado pelos colegas, como também deve comunicar eventuais desvios? Sabia não, eu tô sabendo agora. Então, esse tipo de informação parece ser aquele famoso dedo duro, né? Eu vou falar para o meu chefe que está acontecendo algo errado. Quando a gente fala essa questão de segurança no trabalho, a responsabilidade da segurança, ela não está restrita só ao técnico de segurança, né? Que foi até o que eu comentei ontem, que alguns colaboradores, algumas pessoas fazem o trabalho certinho, enquanto o técnico de segurança está lá do lado, mas quando o técnico de segurança vira de costa, ele já começa a trabalhar do jeito dele, ele tira o capacete, tira óculos de segurança, usa o cinto de segurança e só atraca quando ele acha que é necessário, ele acha que ele nunca vai cair, talvez nunca vá precisar usar o cinto. E questão de EPI, ele é justamente para você utilizar para prevenir o acidente. Não quer dizer que eu estou utilizando EPI e o EPI, no caso de acidente, vai me dar garantia 100% total que eu vou sair ileso. Infelizmente, isso daí é uma falsa afirmação. O EPI é justamente para minimizar a lesão no colaborador em caso de acidente no trabalho. Então, vamos resumir aí o que a NR10 fala nesse item 10.13.
ela fala aí, eu acabei de comentar, né, sobre os atos inseguros e condições inseguras, né? Então, devem ser responsabilizados por ambas as partes, tanto o empregador como o empregado, pois ambos possuem hoje colaboração mútua, uma responsabilidade um pelo outro, visando atender a segurança no trabalho. Então, quando há esse tipo de situação, de ato inseguro, né? O que são os atos inseguros? São as atitudes que podem ocorrer um acidente de forma voluntária ou não, e o problema do ato inseguro é que ele pode acontecer tanto com a pessoa que está agindo e pode ter consequência para as outras pessoas. Então, os atos inseguros, no caso de forma voluntária, né, o exemplo mais clássico, né, que a gente consegue observar é a falta de uso do cinto de segurança. Você vai subir um ambiente em que precisa do cinto e você vai para esse ambiente sem cinto de segurança, porque nas 9 vezes que o colaborador subiu com o cinto, ele não caiu. E na 10ª vez que ele vai e sobe sem cinto, é a chance que ele vai estar se expondo para acabar tendo um acidente. E a forma involuntária, né? Porque o ato inseguro pode ser involuntário. Quando nós não temos o treinamento e outras pessoas nos põem a fazer uma atividade em que a gente não se sente seguro ou vai tentar fazer de uma forma involuntária, conforme já está dizendo, né? Eu vou fazer sem perceber que eu estou fazendo errado. E as condições são justamente as situações do ambiente em que podem ocorrer com o tempo ou a atividade em um acidente. Ou seja, tem uma situação de cabo mal dimensionado, por exemplo. Vamos dizer que a gente coloque um cabo mal dimensionado em uma instalação e começa a utilizar esse cabo mal dimensionado por um tempo. Vai chegar um momento que esse cabo ele vai começar a apresentar fuga de corrente, vai começar a derreter sua isolação, vai apresentar danos para a estrutura onde ele está sendo montado. Então, ele se torna um equipamento, uma instalação em condições inseguras. As outras condições, né, questão de iluminação, questão de como você trabalha no ambiente. Então, todas essas condições que fogem da ação humana, ou seja, do ambiente de trabalho, podem ser considerados como condições inseguras de trabalho. Ok, pessoal? Então, a NR13, na questão das responsabilidades, ela deixa bem atrelado que a responsabilidade é tanto do colaborador como do empregado e das pessoas terceirizadas que estão prestando serviço para a empresa principal, né? Essas observações podem ser facilmente vistas em distrito, em supermercados, né? Hoje tem muito supermercado terceirizando a sua mão de obra, mas no setor elétrico nós também temos muito prestador de serviço, né? Por exemplo, aqui em Manaus, a responsabilidade da distribuição de energia é da Eletrobras Amazonas Energia. Só que quem é que vai fazer o serviço propriamente dito aqui na nossa região? Se não me engano, tem uma empresa chamada Norte, né? Norte Energia, eu não lembro o nome agora de cabeça, mas ela é uma terceirizada
Amazonas Energia. Então, ela presta serviço para a empresa principal. Todas duas são empresas do setor elétrico, então todas duas devem cooperar de uma com a outra para o cumprimento da NR10 em todos os seus dispositivos e em todas as suas recomendações de segurança. Ok, pessoal? Então, para os colegas que chegaram atrasados aí, o que eu falei da aula de hoje? A aula de hoje era a aula de um dos itens que está lá na nossa avaliação que eu mandei hoje de manhã e já reenviei agora de noite para quem porventura não tenha recebido de manhã. A aula de hoje foi somente sobre esse tópico aqui de responsabilidades dentro da NR10 e eu vim fazer essa apresentação apenas desse item para poder vocês auxiliar, ajudar vocês na resposta do exercício avaliativo, que faltou tratar sobre esse item aqui das responsabilidades. E vou disponibilizar o restante desse tempo para que vocês consigam fazer esse exercício avaliativo. Eu recomendo que vocês tentem fazer ainda durante esse final de semana, ou aproveitar o tempo que eu estou disponibilizando da aula de hoje, para que vocês façam e me enviem, porque essa nota avaliativa já é a segunda nota para fechar o módulo. Então, conforme vocês vão me enviando, eu já vou informando a nota que vocês vão obter na avaliação. Para os colegas que, porventura, vão precisar fazer a avaliação de recuperação, essa avaliação que eu enviei também já vai ser a avaliação de recuperação. Então, a nota que eu vou colocar na recuperação vai ser essa mesma nota do exercício que eu já mandei hoje. Ok, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta sobre essas informações ou sobre o que foi passado hoje aí? Então, senhores, se não houve dúvida, vou disponibilizar o restante desse tempo para que vocês possam fazer o exercício e já fico no aguardo aí do envio dos exercícios, se porventura vocês ainda mandarem hoje para correção. Só lembrando, né? Pessoal, eu fiquei na dúvida da quinta. Na quinta questão, eu vou abrir aqui para eu ver para eu recomendar em qual aula, né, se encontra esse exercício aí. Eu coloquei lá nas informações que vocês podem imprimir, se vocês optarem em imprimir, né? Ou vocês também, porque é a pergunta que mais eu vi aí no meu WhatsApp, vocês podem fazer em folha à parte, né? E bater foto da folha e me enviar. A quinta questão, Delcio, a sua dúvida é sobre como justificar aí o exposto lá no exercício? Seria isso? Exatamente. Se não me engano, esse tópico, para os colegas que forem ler aí essa quinta questão, que o Delcio está perguntando, é sobre a questão de liderança, né? Quem pode assumir e quem não pode. Isso daí, se não me engano, eu apresentei ou foi na aula de terça-feira ou foi na aula de quarta-feira. Por via das dúvidas, finalizando a apresentação que a gente está tendo agora, eu já vou colocar novamente os slides que a gente viu durante esta semana e todas as perguntas, elas podem ser respondidas com os slides que eu vou colocar lá para vocês darem uma estudada sobre o assunto.
Beleza, pessoal? Então, senhores, eu vou finalizar a gravação agora.